TV Vale, a TV que o Vale vê. Olá, seja bem-vindo. Hoje é quarta-feira, 23 de julho de 2014 e a edição de hoje começa trazendo os seguintes destaques. Vereadora de Aparecida assume vaga de Elcinho e deixa a cadeira no Legislativo. Rafik Simão assume o governo de Cruzeiro e troca o secretariado. Depois de 2 dias, homem encontrado em mata em Guará. E ainda, saiba tudo sobre a transposição do Rio Paraíba do Sul com uma entrevista exclusiva com Alexandre Andrade, coordenador do Instituto Oikos de Lorena e também geóloga, que vai explicar todos os detalhes desse projeto do governo do estado aqui no Jornal do Vale. A informação que interessa para você a partir de agora aqui no Jornal do Vale. Uma boa noite para você. A vereadora Maria Aparecida Castro, a Cida Castro do Democratas, assumiu durante sessão na Câmara de Aparecida, na última segunda-feira, a cadeira que foi deixada pelo vereador Elcio Ribeiro Pinto, o Elcinho do Democratas. Mas a polêmica sobre o cargo continua, já que ela pediu afastamento no dia seguinte. Cida Castro recebeu o documento enviado pelo presidente da Câmara, Vadê Pedroso, para assumir a vaga, depois que o projeto de afastamento de Elcinho foi aprovado por unanimidade pelos 8 vereadores na última quinta-feira, na semana passada. Ele foi preso durante a Operação Leviatã da Polícia Federal no dia 4 de junho, suspeito de envolvimento em um esquema de venda de bancas na Feira Livre de Aparecida, que ficou aí comumente conhecido dentre os moradores da cidade como Máfia da Feira. No pronunciamento, durante cerimônia de posse, a vereadora exaltou o compromisso com a nova função. Ela prometeu exercer com dedicação e lealdade o mandato, respeitando a lei e promovendo o bem-estar do município. Mas, no entanto, Cida foi exonerada também do cargo da Secretaria da Mulher para assumir esse posto de vereadora. Mesmo com a promessa de dedicação e lealdade ao mandato, ela adiantou que deixaria o cargo de vereadora um dia após assumir a cadeira. Cida Castro enviou à Câmara um documento de afastamento sine die, esse documento sine die, sem prazo determinado, com duração de no mínimo 30 dias. Com esse afastamento, ela deixa a cadeira para o segundo suplente, que é o Paulo Lopes Guimarães, o Paulinho da Renovação, que também faz parte do Partido Democratas, que deve assumir o mandado na próxima sessão. E demorou para o Elcinho ser afastado da Câmara de Aparecida, afinal de contas já faz mais de um mês que estourou esse caso da máfia da Feira Livre em Aparecida e acabou aí que Cida Castro assumiu, deixou a Secretaria da Mulher, voltou para a Câmara dos Vereadores, ela que já cumpriu o mandato de vereadora na cidade e pediu para sair da Câmara, pediu esse afastamento, já que ela afirmou também que vai continuar fazendo o seu trabalho na Secretaria da Mulher. Então, novamente, esse imbróglio aí na Câmara de Vereadores, Elcinho já devia ter sido afastado há mais tempo, os vereadores de Aparecida deviam ter sido mais rápidos nesse afastamento de Elcinho, que acabou aí ficando em questões, envolvido na questão da máfia da feira. A Polícia Federal continua fazendo a investigação e ele, e além de outros servidores públicos da Prefeitura de Aparecida, continuam presos. Então, realmente esse caso aí em Aparecida que deu muito pano para manga e parece que não vai parar por aí. Ainda tomara que na próxima sessão de Câmara o vereador, o Paulinho da Renovação, assuma e mantenha aí o seu cargo, já que o vereador Elcinho continua preso e não vai poder voltar à Câmara tão cedo. Agora a gente pode chamar a nossa redação, vamos fazer a nossa conexão com a informação. Continuando falando sobre política, a gente vai saber todos os detalhes sobre a Prefeitura de Cruzeiro. Rafik Simão assumiu a Prefeitura de Cruzeiro e trocou todo o secretariado. Quem tem todos os detalhes é Daniel Vinícius e Milena Camargo.
Boa noite, Eduardo. Boa noite a todos. A gente continua falando de política. Dessa vez a notícia vem da cidade de Cruzeiro, porque o prefeito Rafik Simão, que assumiu a prefeitura da cidade após o afastamento de Ana Karen, ele anunciou ontem mudanças no comando de 13 das 14 secretarias e departamentos. Apenas a secretária de Educação, Sueli Tojeiro, foi mantida no cargo. Em entrevista coletiva à imprensa, o atual prefeito confirma a demissão de 50 comissionados e prometeu enxugar as contas da administração. Simão destacou que vai administrar com cautela e que aguarda um relatório sobre a situação financeira da prefeitura. Hoje, a receita anual da administração é de 143 milhões de reais. A gente vai sair um pouquinho de política e vai para um caso intrigante de Guaratinguetá. Quem tem mais informações é a repórter Milena Camargo, que também está aqui na redação da TV Vale. Pois é, Daniel, boa noite a todos. Com auxílio de um helicóptero Águia, bombeiros resgataram na tarde de ontem um homem que estava perdido na mata, no Pico das Maçãs, em Guaratinguetá. De acordo com os bombeiros, o homem estava sozinho e começou a Trilha dos Pilões em Delfim Moreira, em Minas. Ele tinha como destino um bairro na zona rural de Guará. Após ter ficado perdido por 2 dias, na tarde desta terça-feira ele conseguiu contato usando o celular e informou as coordenadas para o trabalho de buscas. Ele aguardou em uma área coberta, o que facilitou a visualização da aeronave. Sem ferimentos, o homem foi avaliado no batalhão e liberado pelos médicos. Um jovem de 19 anos foi preso por tráfico de drogas na madrugada de hoje em Aparecida. Depois de uma denúncia anônima, a polícia militar abordou o rapaz na Vila São Pedro por volta das 11 horas da noite. Ele tentou fugir, invadiu uma casa do bairro, mas a polícia conseguiu abordá-lo. Com ele, a polícia apreendeu 27 gramas de cocaína, 25 gramas de maconha e 9 gramas de crack, além de R$ 132, um celular e munição de calibres 38 e 357. O detido, que não tinha antecedentes criminais, foi preso em flagrante e foi levado para a cadeia de Guaratinguetá. Em educação, estão abertas as inscrições para os cursos de costura básica, costura industrial, artesanato e bordado em Guaratinguetá. As inscrições podem ser feitas até o dia 1º de agosto, na sede do Fundo Social, que fica na rua Sargento Baracho, número 78, na Vila Paraíba. Os interessados devem comparecer da 1 da tarde às 7 da noite. As aulas serão iniciadas dia 4 de agosto. Já em Putim, também estão abertas as inscrições para o curso de Técnicas em Fibra de Taboa, que é ministrado pela artesã Maísa Carneiro. A inscrição está sendo realizada de segunda a sexta-feira, das 2 às 4 da tarde, na sede da Obra do Berço, localizado na rua Geraldo de Oliveira Portes, número 1119, Vila São Pedro. É necessário ser maior de 16 anos. O curso tem duração de 32 horas e os alunos vão receber o certificado. Para mais informações, entre em contato pelo telefone 12 3112 1603. E essas foram as notícias direto da redação desta quarta-feira. Eduardo. Obrigado, Milena, pelas informações. Obrigado, Daniel. E muito importante esses cursos, né, de formação, tanto em Putim como também em Guaratinguetá. Artesanato, artesanato em fibra, muitas coisas importantes para quem está buscando aí ter algo mais, um diferencial para ganhar o seu próprio dinheiro, quem sabe até também abrir o seu próprio negócio. Se você tem a possibilidade, procure aí fazer esses cursos tanto em Putim como em Guaratinguetá também. E como você pode ter reparado, a janela do nosso estúdio aqui essa semana, essa janela bem grande, bem bonita, que mostra cada semana um ponto diferente da nossa região, nessa semana de estreia está com a imagem do Rio Paraíba do Sul na altura de Aparecida. Então, o Rio Paraíba do Sul, que está envolvido em uma grande polêmica nos últimos tempos, principalmente sobre a questão da transposição das águas do Rio Paraíba do Sul. E uma notícia recente divulgada pelo portal de notícias G1, fala que a Agência Nacional de Águas divulgou na última semana que um grupo de técnicos vai enviar até o final de setembro uma nova proposta sobre esse projeto de transposição do Rio Paraíba do Sul. O documento deve conter uma proposta para atender às necessidades do estado de São Paulo.
E, além disso, garantir o abastecimento de Rio de Janeiro e também do estado de Minas Gerais, que tem aí seu estado também cortado pelo Rio Paraíba do Sul. E também evitar impactos negativos na bacia do Rio Paraíba do Sul. Então, esse impasse deve ser evitado porque, além dos impactos na região aqui do Vale do Paraíba, o Rio Paraíba do Sul também serve a cidades no estado do Rio de Janeiro e também algumas cidades no estado de Minas Gerais. E você vai conferir a seguir aqui no Jornal do Vale todos os detalhes sobre esse projeto de transposição numa entrevista exclusiva com Alexandra Andrade, que é geóloga e coordenadora do Instituto Oikos em Lorena. Fique com a gente, nós voltamos já. Estamos de volta com o Jornal do Vale. A falta de chuva no país durante o verão e outono deste ano causou uma das maiores crises hídricas que se tem notícia recentemente. Aliada à falta de chuva, a escassez de armazenamento dos reservatórios de São Paulo preocupou toda a população. O nível de água do sistema Cantareira chegou a 8%. Lembrando que o reservatório é a principal fonte de água para abastecer a região metropolitana de São Paulo. Em março deste ano, o governador Geraldo Alckmin anunciou uma obra para interligar o sistema Cantareira à bacia do Rio Paraíba do Sul, com a finalidade de evitar o racionamento de água na Grande São Paulo. Essa ligação custaria 500 milhões de reais aos cofres públicos e ficaria pronta em um ano. Mas, afinal de contas, quais consequências práticas essa transposição traria à nossa região? Para a gente entender melhor esse assunto, está aqui no estúdio da TV Vale conosco Alexandra Andrade, que é geóloga, também mestre em engenharia de energia com foco em meio ambiente e também especialista em ciência e tecnologia ambiental pela Universidade Técnica de Delft, na Holanda. Então, muito boa noite para você, Alexandra, que também é coordenadora do Instituto Oikos de Agroecologia de Lorena. Seja bem-vinda aqui ao Jornal do Vale. Boa noite, Eduardo. Boa noite aos telespectadores do Jornal do Vale. Obrigada pelo convite para estar aqui esta noite. Então, dentro da sua área de estudo, também dentro da sua área de atuação, Alexandra, no Instituto Oikos, eu queria que você pudesse esclarecer um pouquinho melhor para a gente, para o telespectador que está acompanhando o Jornal do Vale, o que é essa notícia da transposição das águas do Rio Paraíba? Então, Eduardo, eu acho que quando se fala na possibilidade de fazer a transposição das águas do Paraíba do Sul para o sistema Cantareira, a primeira coisa que nós temos que pensar é sobre as condições que nós, aqui no Vale do Paraíba, temos efetivamente de promover essa transposição. A região do Paraíba do Sul, no estado de São Paulo, pode estar, no final deste ano, numa situação crítica com relação à quantidade de água nos reservatórios. Alexandra, a gente até tem notícia nos últimos tempos, até uma notícia da Folha de São Paulo, que estava falando sobre isso que você comentou, sobre inclusive a nascente do Rio Paraíba já estar diminuindo e também a perspectiva para os próximos meses. Se o próprio Paraíba continuasse com a sua vazão normal, já não seria animadora. Com essa transposição, isso acabaria piorando até um pouco mais. Então você vê assim, essa medida de tentar transpor as águas como uma forma de até meio que tampar o sol com a peneira, uma medida um pouco desesperada, que não foi pensada como deveria ser pensada, com o devido estudo, com o devido carinho também? O governo do estado de São Paulo realizou estudos efetivamente, para pensar em alternativas para o sistema Cantareira e elencou 9 a 10 possibilidades de levar a água para o sistema Cantareira. A questão, quando você fala de tapar o sol com a peneira, eu entendo da seguinte forma: existem muitas questões, como por exemplo o desperdício de água dentro do sistema, perdas de água dentro do sistema de distribuição, que costumam ser negligenciados, Nós temos perdas de água em São Paulo, no sistema de distribuição, que pode chegar de 35% a 40% das águas. O que acontece, que eu acho importante chamar a atenção, é que nós estamos no meio, nós aqui no Vale do Paraíba de São Paulo, no meio de 2 fogos cruzados, Nós temos a região metropolitana de São Paulo necessitando de água, isso é real, ninguém pode negar, é uma necessidade premente, E, por outro lado, nós temos uma obrigação com o estado do Rio de Janeiro com a transposição do Guandu.
E o estado do Rio de Janeiro é em muito dependente das águas da Bacia do Paraíba do Sul. Talvez fosse uma questão de se pensar isso com antecedência, de ter premeditadas ações que poderiam estar acontecendo. Que a falta de chuva no verão talvez tenha sido um fator aí que desencadeou todo esse problema. Mas mesmo que não faltasse chuva, talvez isso já pudesse acontecer, não este ano, mas ano que vem, no outro ano, e pudesse também estar acontecendo esse problema. Talvez foi uma falta de pensar o que fazer, de pensar em economizar, de ter ações afirmativas nessa área também? Eu acredito que sim, Eduardo. Eu penso que o Brasil tem uma característica de resolver o problema quando ele aparece. Uhum. Nós não temos uma posição governamental de prevenção, de planejamento de longo prazo. Nós vivemos num mundo que está em transformação. As mudanças climáticas chegaram para ficar. Quer dizer, não tem mais volta. Nós não vamos voltar a 30, 50 anos atrás, em que o início da primavera era marcado pelo desabrochar das flores, que o outono as folhas das árvores caíam. Isso já não acontece mais há muito tempo. Alexandre, e aproveitando que você falou sobre o que a gente pode fazer também para estar trazendo, incentivando e cobrando dos governos também essas ações, a gente a nossa equipe foi até as ruas para saber da população, das pessoas, o que eles estão sabendo sobre esse tema da transposição do Rio Paraíba e também algumas opiniões. Então vamos assistir esse vídeo agora e depois a gente comenta um pouquinho a respeito do que o povo falou nas ruas. Olha, não ouvi falar desse projeto. Não tenho uma posição porque até então eu não sei o que passa, o que significa esse projeto. Eu fui pega de surpresa, eu nunca tinha ouvido falar. Mas eu acho que poderia ajudar, porque a água a gente sabe que está faltando, a escassez está muito grande e talvez poderia ajudar. Mas eu não sei o que opinar. Vixe, cara, eu nem tava sabendo disso não. Eu acho que não tem culpa, a culpa é da falta de chuva. Tenho um pouco de receio desse projeto. Não vejo isso com muito bons olhos não, porque eu acho que a situação é muito complexa para se resolver assim numa tomada de decisão que me parece muito mais política, eleitoreira, do que realmente preocupada em resolver o problema. Ao que eu entendo, do que eu já li, não falta água para São Paulo. O que acontece é que as bacias, os rios que abastecem estão poluídos. Eu sei que é um assunto bem polêmico, que tem reunido muitas autoridades aqui da nossa região. Posiciono contra, porque isso era uma medida que o governo já tinha que ter se atentado antes, né? Que essa guerra entre os estados, do Rio e de São Paulo pelo Rio Paraíba, eu acho um assunto muito complicado, porque ao mesmo tempo que eles precisam lá, como que chama lá, cantareira, a gente vê, pelo menos nos noticiários, que tá muito seco, que eles realmente precisam, só que a gente fica meio assim, e a gente? Gente, como é que fica a situação de cidades como Aparecida, que tem aí, retira a água potável toda do Rio Paraíba? Como é que fica a situação do Rio de Janeiro? Então, o que a senhora tem assim, a dizer sobre essas opiniões também? Então, essa questão dos municípios que se abastecem diretamente do Rio Paraíba, existe a perspectiva de que esse abastecimento possa sim ser prejudicado. Existem técnicos com bastante conhecimento que afirmam que, mantidas as condições climáticas, até o final do ano, os municípios que captam água diretamente do Rio Paraíba do Sul podem ter sérios problemas de abastecimento público. E chama realmente a atenção o fato de que muitas pessoas não estão cientes desta crise, não estão cientes do que está acontecendo e de como isso pode afetar a vida de todos nós num futuro muito breve. Me chama a atenção, também chama a atenção do Instituto, dos técnicos do Instituto, a ausência dos municípios, nessa discussão, nessa briga também, dos prefeitos, de um posicionamento claro dos prefeitos com relação ao que fazer, de uma orientação, de uma campanha de comunicação que eu acho que está precisando urgente acontecer nesta região, de como o cidadão
pode contribuir economizando água, que medidas ele pode instituir dentro da sua própria casa para economizar água. A grande tomada de decisão também tem que ser por parte da sociedade, né? A gente tem que fazer a nossa parte também. E o Instituto, né, o Instituto Oikos, como a senhora é coordenadora executiva, né, ele tem essas ações também, estudos, pesquisas, conscientização nessa parte também? Nós temos, o Instituto vem trabalhando desde 2003 com projetos de conservação de águas, de conservação de florestas, de educação ambiental com crianças de escolas, com professores do ensino fundamental, com foco muito direcionado para os recursos hídricos, para a conservação de bacias hidrográficas, né? Temos projetos em parceria com o INPE, com o CPTEC-INPE, de monitoramento em bacias do município de Lorena, Guaratinguetá. Temos muitas ações de recomposição florestal em áreas de nascentes, um trabalho dedicado aos proprietários das áreas, das áreas rurais, com orientação, com projetos, né? Captando recurso para implantar ações em propriedades rurais, visando a melhoria das águas, do ambiente, dos solos e das florestas, que são fundamentais para a manutenção das águas. Quem quiser obter mais informações sobre os trabalhos do Instituto Oikos, também sobre a história e sobre esse projeto de pagamentos por serviços ambientais, pode acessar o site, né, que é o www.institutooikos.org.br. Alexandra, nosso tempo está chegando ao final. Queria agradecer muito a sua presença aqui no Jornal do Vale e também te convidar para que numa próxima oportunidade a gente possa também estar conversando sobre outros temas, voltando também a esse tema do Rio Paraíba do Sul e falar também sobre os trabalhos do Instituto. Muito obrigado pela sua participação aqui conosco. Obrigada, Eduardo. Boa noite. Obrigada pelo convite. Boa noite aos telespectadores e obrigada pela atenção e até uma próxima vez. E você confere a seguir a previsão do tempo para amanhã. Fique com a gente, nós voltamos já. Estamos de volta com o Jornal do Vale e agora a gente vai saber como fica o tempo amanhã em toda a região com Rafaela Lourenço. Boa noite a todos. Quinta-feira chegando, vamos ver como fica o tempo em nossa região. O clima muda, vai haver aumento de nebulosidade no decorrer do período na região. Entre a tarde e a noite, a chance de ocorrerem pancadas de chuva em alguns pontos poderão ser fortes. A tendência é de tempo de chuvas isoladas em grande parte da região. Em Cruzeiro, a média de temperatura fica em torno dos 27 graus, com o céu nublado. A umidade relativa do ar durante a noite fica em torno de 78%. Em Guaratinguetá, faz 26 graus durante o dia. À noite, há 40% de probabilidade de chuva. Já em Lorena, a média da temperatura fica em torno dos 26 graus durante o dia e faz 18 graus à noite. Bom, eu volto amanhã com mais previsões do tempo. Uma boa noite a todos e até lá. Ok, muito obrigado, Rafa, pelas informações. E a cidade de Lorena conquistou um importante passo para a concessão de licenças ambientais. Foi a deliberação do CONSEMA, o Conselho Estadual do Meio Ambiente, que amplia as atividades a serem licenciadas. Anteriormente, o município era responsável pelos licenciamentos das empresas de pequeno porte, considerado baixo impacto ambiental local. A partir de agora, a Secretaria vai poder expedir licenças para empresas de médio impacto ambiental, além de autorizar o licenciamento ambiental de empresas de até 5.000 metros quadrados de área construída. Antes, o limite era de 2.500 metros quadrados. A medida visa agilizar os processos. Uma mudança na estrutura do SENAI, a Classificação Nacional de Atividades Econômicas, auxilia também no processo de abertura de novas empresas. As cidades aqui da região que não conseguiram se adequar ao CONSEMA continuam a se reportar à CETESB, que atualmente tem sede em Taubaté para atender a toda a região. E a edição de hoje do Jornal do Vale vai ficando por aqui. Eu conto com a sua participação amanhã a partir das 6 da tarde. Para você, uma boa noite, um grande abraço e fique com Deus.